Bom, boa noite a todos. Hoje, retomando, o nosso estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, nós estamos no quarto capítulo e na semana passada a gente começou esse quarto capítulo e hoje nós vamos conseguir dar a segunda metade dele e terminar. Lembrando só um pouquinho, o André Luiz e o grupo dele, o Jerônimo, o padre Hipólito e a enfermeira Luciana, estão descendo para a terra, saíram do nosso lar e estão indo até a terra para trabalhar. O André Luiz, pela primeira vez, está indo numa missão de trabalho, não somente de aprendizado e de estágio, né? E eles estavam nessa casa transitória, conversando como se fosse a diretora da casa, né? E a diretora da casa estava explicando que ela estava muito feliz com a presença deles, porque ela precisa de auxílio. E por mais que ela seja um espírito já mais adiantado, porque está gerenciando uma casa ali no umbral, isso ficou claro, né, no começo do capítulo, que a gente entenda. Os espíritos não têm desenvolvimento em todos os setores. Então, ela estava falando que a Luciana, por exemplo, que é uma enfermeira, ela tem facilidade com clarividência, que auxiliaria muito ela no tratamento de algumas pessoas ali que são recebidas na casa, especialmente de uma pessoa que ela está querendo um auxílio direto, alguém mais próximo, mais conhecido, que eles estão lidando aí há algum tempo. E ela estava falando justamente isso, e é nesse momento aqui que a gente vai continuar. Então, né, falando que ela estava se alegrando com a expectativa do grupo ali, né? E quando ela estava falando isso, nesse instante, invisível campainha ressoou estridente, com estranha entonação. Então, como se uma campainha da casa tocasse mais uma campainha diferente, com barulho estridente, né? Não decorreram 5 segundos e alguém penetrou a sala rumorosamente. Era determinado servo da vigilância, que anunciou precípite. Irmã Zenóbia, aproximam-se entidades cruéis. Então, lembrando, né? Eles estão numa casa de trabalho, né, mais voltado para o bem, mas eles estão ali no meio do umbral, no meio de entidades de todos os níveis, das sofredoras e das perversas, das mais voltadas ao mal, ainda com uma certa intenção, né? Então, são essas entidades que estão se aproximando da casa. Então, imagine a gente num ambiente perigoso e que as pessoas que fazem o mal ali estão se achegando na casa com más intenções. E aí o vigilante continua falando, né? A agulha de aviso indicou a direção norte. Devem estar a 3 quilômetros aproximadamente. Então, olha isso, como eles têm, como se fosse, né, sensores de vigilância mesmo. E eles têm até como saber de onde vem vindo esse grupo de entidades cruéis. E falando isso para a irmã Zenóbia, né, a orientadora empalideceu ligeiramente, mas não traiu a emoção com qualquer gesto que denunciasse fraqueza. Então é bom que a gente entenda um pouquinho disso, porque olha como esses espíritos, apesar de estarem, né, voltados juntos, né, com o bem, existe uma certa aflição, uma certa preocupação. Olha, mas isso não denuncia fraqueza. Ela tem que tomar medidas, ela tem que agir rápido, mas o bem, isso a gente tem que ter sempre muito claro com a gente. A sombra não tem como acabar com a luz. Então, nessa briga entre o bem e o mal, que a gente supostamente nessa guerra entre o bem e o mal, na verdade, o bem, ele quando está totalmente voltado, né, para o elevado, para vibrações mais altas, ele não tem como ser atingido pelo mal. Agora, nós sabemos que nós ainda no nível em que nós estamos, nós ainda temos uma série, ainda mais dentro da materialidade, nós temos sim como ser atingidos pelo mal. Mas nós temos também como encarar isso da mesma maneira que os mártires, por exemplo, lidaram, como o próprio Jesus mostrou.
Ele pode ter sido agredido, ele pode ter sido até morto, mas isso só abala o campo físico, o campo material das coisas. O campo espiritual, moral, é inatingível. Mas aqui mostra que a irmã Zenóbia se preocupou porque tem que tomar algumas decisões, mas não por fraqueza. E ela fala, né, quando recebe essa informação: acendam as luzes exteriores. Ordenou todas as luzes e liguem as forças da defesa elétrica, reforçando a zona de repulsão para o norte. Os invasores desviar-se-ão. Então a gente, não sei se vocês todos lembram, nos livros anteriores já tivemos episódios como esse, de eles perceberem o ataque das sombras, do mal, àquela outra casa que eles estavam ali, e a gente viu isso também. Existem campos magnéticos, cercas elétricas, né, vamos colocar o nome assim, mas de alguma maneira existem barreiras elétricas e magnéticas que conseguem impedir que aqueles invasores, que no caso anterior eram pessoas talvez ainda ali meio perturbadas, agora são entidades mais perversas, mais cruéis que, pelo que eu estou entendendo, estão chegando ali. E ela toma as providências. Retirou-se apressadamente o emissário, enquanto o pesado silêncio abatia-se sobre nós. Luciana fez-se lívida. Jerônimo e Zenóbia demonstravam, através do olhar, asfixiante preocupação. Registrar-se-iam fatos que eu ignorava. Então aí agora o André Luiz começa. Imagina, se você está num local onde você acha que está protegido, aí de repente a pessoa que cuida da casa mostra preocupação, acho que todo mundo fica inseguro. Será que espíritos reconhecidamente maus também organizavam expedições semelhantes às que realizávamos para o bem? Então, André Luiz começando a passar uma série de dúvidas, né, de inseguranças pela cabeça dele. Que espécie de entidades seriam aquelas para infundirem tamanha preocupação nos dirigentes esclarecidos e virtuosos de nossos trabalhos? E tão grande terror nos subordinados daquela casa de amor cristão? Então essa é a preocupação, né? Puxa vida, talvez eles imaginassem que eles não correriam perigo ali. Mas se os dois principais ali, o diretor do grupo do André Luiz, mas o diretor da casa estão mostrando preocupação, então com o que será que nós estamos lidando? Será que a gente corre perigo? Será que a gente. E é normal, né, que então em espíritos ainda inseguros passe por situações de medo. Impressionara-me a expressão facial de dor e incerteza do servidor que trouxera a notícia. Então, olha isso, o André Luiz agora está descrevendo até a cara, a face, né? O semblante daquele vigilante que chegou para. Era um ar preocupante. E aí mais perguntas, mais dúvidas, né? Seriam tantos os malfeitores das sombras para justificar semelhante pavor? Então imaginem, né? Se a gente assiste esses filmes, né, de terror ou filmes de suspense, ou a gente ouve noticiário desses ataques, dessas coisas que atemorizam, né, a humanidade. Agora eles estavam vivendo isso ali, numa casa no meio do umbral. Sentia o raciocínio extremamente reduzido para comportar a imensidade das interrogações que me afloravam a mente. Através de minúscula abertura, notei que enormes holofotes se acendiam de súbito no exterior, como as luzes de grande navio assaltado por nevoeiro denso em zona perigosa. Ruídos característicos faziam-se sentir à nossa audição.
informando-nos que aparelhos elétricos haviam sido postos em funcionamento. Então, o André Luiz está descrevendo aqui que eles ouviram até barulhos como se fosse da energia dessa cerca elétrica, desse campo elétrico. É lamentável, exclamou Zenóbia, com a manifesta intenção de restaurar-nos a tranquilidade, que tantas inteligências humanas, desviadas do bem e votadas ao crime, se consagrem aqui ao prosseguimento de atividades ruinosas e destruidoras. Então agora a Zenóbia começa a conversar com eles, até ela tomou as medidas e de certa forma existe um resguardo, existe uma confiança no alto, mas é que, mais uma vez voltando, existe a necessidade de tomar providências. Mas agora que ela tomou as providências, ela volta e tenta tranquilizar um pouquinho o pessoal. Fala assim, é lamentável, o que é triste? O que é preocupante? Ver que existem ainda esses seres tão desviados do caminho do bem e intencionalmente assim mergulhados nesse caminho, né, do crime, do mal, da promoção, né, do mal. E a gente está vivenciando isso hoje na humanidade, né? Com relação a gente há muito tempo vivencia isso, mas hoje está um pouquinho mais claro com relação à guerra que está tendo no Oriente Médio, né? Agora mais evidente. E a gente tem que entender que é claro que isso são fases que inúmeros seres ainda da humanidade ainda estão mergulhados nessa forma de encarar, mas a gente tem que tentar cada vez mais não pesar essa balança para o lado desse desequilíbrio, do medo. Vocês se lembram no livro Nosso Lar, quando o Lísias fala para o André Luiz que existem cursos lá para prevenir aquelas entidades no mundo espiritual não se entregarem ao medo, ao desespero, porque isso faz com que a vibração aumente as forças do mal. E o que a gente tem que fazer em momentos como esse? Se desesperar? A pandemia também foi um grande ensino para a gente com relação a isso. Se a humanidade inteira se desesperasse, o mal tomaria conta. E a gente tem que se manter sempre com fé, confiante, de que a luz não é atingida pela treva. Só que o problema é que nesses momentos a nossa pequena luz às vezes se apaga. E aí a gente aumenta a sombra. E então o que é necessário que a gente faça? Mantenha a nossa condição de seguidores verdadeiros do Cristo, confiantes. E que a gente tem que fazer, se a gente não tem como ajudar lá, daqui a gente pode ajudar com vibrações positivas, com intenções de levar o auxílio a quem está sofrendo, de levar sensibilidade para quem está fazendo, governando nesse lado do mal. Então, tudo isso são pensamentos que fazem a gente, nesse momento, entender que a gente tem como fazer com que a balança não se desequilibre para o lado das sombras. E cada um de nós tem a possibilidade de manter a nossa oração de manhã, durante o dia, ao dormir, para poder sempre levar auxílio, porque as nossas orações com intenção de auxílio são direcionadas para o auxílio. Agora, se a gente entra numa vibração de desespero, a gente aumenta o peso da sombra. Eu falei isso inúmeras vezes aqui nos nossos estudos durante a pandemia, porque nos trabalhos mediúnicos da casa espírita que a gente participa, quantas vezes as entidades falaram, pediram para que a gente ajudasse a eles, emitindo orações, vibrações positivas e não negativas. Então agora é a mesma coisa. E agora a irmã Zenóbia tomou as providências e está pedindo, está tentando fazer com que eles se mantenham também firmes, confiantes ali. Mas ela está falando, lamentando. O infeliz
a infeliz observação da quantidade de pessoas que ainda se consagram ao crime, a esses caminhos desviados, a exemplo do que acabamos de falar com relação à guerra. Mas ali ela está falando com relação às entidades que estão se aproximando com intenções de prejudicar o trabalho daquela casa. E aí ela falou aquilo, né? Nenhum de nós se atreveu a dizer qualquer novidade. A diretora, porém, esforçando-se por sorrir, continuou. A tragédia bíblica da queda dos anjos luminosos em abismo de trevas repete-se todos os dias sem que o percebamos em sentido direto. Quantos gênios da filosofia e da ciência, dedicados à opressão e à tirania. Olha isso. E é o que ela está falando desde a época, né, das citações bíblicas, que falam dos gênios, né, os que têm potencial para usar a inteligência, para produzir o bem para a coletividade, infelizmente, usam ainda a inteligência e a filosofia para produzir bomba, para produzir estratégia, ataque, para prejudicar um irmão. Porque é isso que nós estamos tentando fazer na humanidade, né? Progredir na compreensão que a humanidade inteira é irmã. Mas muitos ainda estão nessas condições que a irmã Zenóbia está lamentando. Quantas almas de profundo valor intelectual se precipitam no despenhadeiro de forças cegas e fatais, lançados ao precipício pelo desvio voluntário. Esses infelizes raramente se penitenciam e tentam o recuo benéfico. Então, por orgulho, muitas dessas almas que estão já ali no umbral, né? Já perceberam que estão no caminho errado, já estão sofrendo, mas ainda, por orgulho, não querem se penitenciar, não querem dar o braço a torcer, e então o que elas fazem? Se revoltam contra o bem e querem, de alguma maneira, prejudicar, atrapalhar. Na maioria das vezes, dentro da terrível insatisfação do egoísmo e da vaidade, insurgem-se contra o próprio Criador, aviltando-se na guerra prolongada às suas divinas obras. Então isso é o que infelizmente acontece com muitos, inclusive, criminosos, por exemplo, esses também que estão participando da guerra lá, ou dos crimes organizados em qualquer lugar na humanidade. A hora que desencarnam, ainda muitos deles, ao invés de se arrepender, de enxergar e resolver fazer o caminho da correção, né? Pagando aquilo que fizeram, se revoltam e resolvem fazer parte de organizações do mal no lado de lá. Então o umbral ele é composto não só por irmãos sofredores, que estão sofrendo as consequências do materialismo, do apego exagerado, a qualquer que seja a fraqueza que eles tenham. O umbral e as zonas abissais mais trevosas é composta também por entidades perversas, revoltadas, que resolveram realmente se apegar a esses crimes, a essas hordas, essas legiões organizadas no mal. É o que são os seres diabólicos, que as igrejas, a Igreja Católica e outras, interpretam dessa maneira, mas nada mais não são seres que Deus criou como diabólicos. São seres como nós, que se desviaram do caminho e são capazes de fazer muito mal e ainda não resolveram trilhar um caminho de recuperação. Então, e é muito interessante que a gente esteja nesse capítulo exatamente na fase que a humanidade está vivendo a questão da guerra. Porque é exatamente isso que acontece do lado do mundo espiritual também. Desde a época de antes do Cristo, a gente sabe que essas guerras existem. Agrupam-se em sombrias e devastadoras legiões, operando movimentos perturbadores que desafiam a mais astuta imaginação humana e confirmam as velhas descrições mitológicas do inferno.
Olha o que está falando aqui. Vocês entendem o que o André Luiz está querendo dizer aqui? Se a gente sabe que não existe um inferno eterno, porque graças a Deus o Espiritismo nos veio confirmar isso. Porque se Deus é bom, se Deus é justiça, ele não vai fazer com que nenhuma criação dele pague eternamente queimando no fogo do inferno. Mas existem essas zonas de sofrimento extremo. E o que ele está falando aqui, apesar de não existir um inferno eterno, existem essas zonas, existem esses seres diabólicos, monstruosos, que é o que ele está falando aqui. Esses agrupamentos dessas entidades extremamente malvadas são de dar medo. Olha como ele fala, né? Confirmam as velhas descrições mitológicas do inferno. Então, o que a gente vê como a descrição do diabo, um ser parcialmente humano, com chifre, com pé de animal, são seres que existem. Tamanha a animalidade que algumas entidades adotaram. E isso tem nome, inclusive. Se a gente for estudar o espiritismo a fundo, existem locais que falam sobre a licantropia ou zootropia, que é exatamente os seres humanos ainda animalizados. O Minotauro, por exemplo. Então, figuras mitológicas que faziam parte do inferno, que a gente acha que não existe, existem sim. Existem seres que se transformam em feras, em animais. Tamanha é a animalidade daquele espírito. Só não é eterno. Para eles também está sendo esperado o momento da desistência desse caminho, da renovação e as oportunidades Deus vai oferecer. E aí, seguindo, né? Observando-me possivelmente a angústia íntima em face de suas considerações, irmã Zenobia acrescentou: chegará, porém, o dia da transformação dos gênios perversos. Olha que lindo que é isso. Desencarnados em espíritos lucificados pelo bem divino. Então essa que é a grande diferença do entendimento das religiões antigas ao que o espiritismo nos traz. Estes também um dia vão se arrepender, porque ninguém está bem nessa situação. Alguns são muito endurecidos, duram muito tempo, mas ninguém está satisfeito, sofrendo ou no caminho do mal. Todo mal, ainda que perdure milênios, é transitório. Olha que maravilha que é isso. Essa é uma informação que nos renova tudo com relação ao futuro, ao mal, até o mal que a gente carrega, né? Todo mal é transitório. Achamo-nos apenas em luta pela vitória imortal de Deus contra a inferioridade do eu em nossas vidas. Olha o mal maior onde que está aqui, ó. O eu, o egoísmo. Certas pessoas querem a todo custo aquele local, aquele poder, aquela pessoa, seja lá o que for, que causa o mal na humanidade. Toda expressão de ignorância é fictícia. Somente a sabedoria é eterna. Por minha vez, gostaria de formular várias indagações, porém a expectativa fizera-se mais pesada. Alguns séculos, prosseguiu a diretora, constituem escasso tempo para reeducar inteligências pervertidas no crime através das reencarnações terrestres. É que para a gente, 100 anos, uma vida de 80, 100 anos é muita coisa, mas não é. Perante a eternidade, não é. Então, nós já erramos muito e estamos errando ainda. Mas se a gente insistir no erro, a gente vai sofrer e depois a gente vai voltar. E se a gente parar para pensar, o tempo passa rápido. E então, alguns séculos
não é nada na eternidade e isso é suficiente para realinhar algumas dessas criaturas mais endurecidas. É por isso que os trabalhos retificadores continuam vivos, além da morte do corpo físico, obrigando os servos da verdade e do bem a suportar os irmãos menos felizes, até que se arrependam e se convertam. Então é por isso que ela está justificando, é por isso que existem esses irmãos que estão ali no meio dessas zonas tão cruéis, tão difíceis, mas porque é necessário, por amor a esses espíritos que ainda sofrem tanto, né, nesses caminhos. Indefiníveis ruídos alcançaram-nos o ouvido. Então, olha, ela falando, ouvindo isso, já ligou a proteção, mas aquelas entidades chegaram. E aí, agora o André Luiz está descrevendo o barulho que fazia, era incrível. E Zenóbia, pálida, calou-se igualmente. Em poucos segundos tornaram-se mais nítidos. Eram gritos aterradores, como se a curta distância devêssemos afrontar hordas de enraivecidos animais ferozes. Então, imagina isso. Era como se eles estivessem envoltos por um zoológico de feras. Entre nós, Fabiana, acho que o seu áudio está ligado aí. Você quer falar alguma coisa? Ou posso? Vou desligar aqui só. Entre nós, Luciana parecia a mais atemorizada. Torcia nervosamente as mãos até que, não lhe sendo possível suportar por mais tempo a inquietação, dirigiu-se à diretora da casa suplicando: Irmã, não será conveniente endereçarmos fervorosa rogativa a Deus? Então, olha isso, a Luciana está nervosa, ela está desesperada e está falando: será que não é bom a gente fazer uma oração agora, pedir a Deus, para que nos proteja disso que está acontecendo? Conheço os monstros. Então, olha por que a Luciana está apavorada. Ela conhece quem está ali do lado de fora. Vocês se lembram no começo do capítulo? Foi falado que a Luciana tinha certa experiência porque ela foi resgatar o pai dela nesses ambientes de extrema treva. E ela fala aqui, ó, tentaram muita vez arrebatar meu pai do sítio a que se acolhera, a que se recolhera. Então, ela já viu um ataque desses. Zenóbia sorriu com benevolência e respondeu: já fiz meus atos devocionais de hoje, preparando-me para as ações eventuais do trabalho no decurso do dia. Aliás, minha amiga, nossa ansiosa expectativa em si mesma vale por súplica ardente. Então, olha aí, a Zenóbia está falando, eu já fiz minha oração hoje cedo porque eu faço sempre. Mas a nossa expectativa aqui já é, de certa forma, uma ligação com o pedido de ajuda ao Pai. Decidamos, pois, qualquer problema a sobrevir, com resolução e confiança em nosso Pai e em nós próprios. Então, nos mantenhamos em condição de oração, de ligação constante com essa providência divina. A esse tempo, tornara-se enorme o vozerio. Pus-me assombrado a identificar rugidos estridentes de leões e panteras, casados a uivos de cães, silvos de serpentes e guinchos de macacos. Então, olha isso, o tamanho da animalidade que estava ali fora. E vocês conseguem imaginar, se transportar para um ambiente como esse, o pavor que deve dar realmente para aquele que não confia plenamente no auxílio do alto? Em dado momento ouvimos explosões ensurdecedoras. Quase no mesmo instante, certo auxiliar penetrou o recinto e comunicou: atacam-nos com petardos magnéticos. Então, olha isso, eles têm também ataques, de certa forma, que têm, de alguma maneira, como atingir ali. A diretora resoluta ouviu serena e determinou: emitam raios de choque fulminante, assestando baterias. As farpas elétricas deviam ser atiradas em silêncio. O André Luiz então está concluindo, né? Porque depois que
aquela multidão do lado de fora começou a atacar a casa transitória, a Zenóbia falou: emitam os raios de choque. E o André Luiz está falando: essas farpas elétricas deviam ser em silêncio, porque as explosões do ataque, né, diminuíram até a extinção total, percebendo-se que a horda invasora se desviara noutro rumo pelo ruído a perder-se distante. Então eles conseguiram, com esses raios de choque fulminante que a Zenóbia pediu para ligar, né? Eles conseguiram ser repelidos. E aquele ataque era como, eu imagino, né? Uma barreira magnética. Talvez mais forte do que a que estava sendo atacada, mas silenciosa, porque eles se desviaram naturalmente. Respiramos aliviados. Estampou-se confortadora expressão na fisionomia de Zenóbia, que falou satisfeita. Agora, peçamos ao Mestre conceda aos infelizes o caminho preciso, de acordo com as suas necessidades. Então, olha isso, mais uma vez mostrando a diferença de uma postura de alguém alinhada com o Cristo, de alguém voltada para um trabalho verdadeiramente do bem. Está sendo atacado, está sendo invadido. É alguém que quer prejudicar. E na maioria das vezes, o que a gente faz com quem quer prejudicar a gente? A gente quer que a pessoa seja prejudicada também. A gente quer que o revide aconteça, que a vingança aconteça, que a pessoa sofra igual ao que ela estava querendo fazer com que a gente sofra. Agora não, a Zenóbia mostrando. Ela conseguiu afastar o ataque, mas pede por eles. Ora, para que o Mestre conceda aos infelizes um caminho preciso de acordo com as suas necessidades. Escoaram alguns minutos nos quais elevamos pensamentos de gratidão e júbilo ao Cristo Salvador. Então passou aquele momento, né, de tensão, de risco maior, e eles agradeceram ali agora pelo que conseguiram. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram aí acrescentar? Senão agora nós vamos terminando aqui o capítulo. Então, tornado a palavra livre, considerei que impressionantes rugidos ouvimos. Não se figuravam lamentos de corações sofredores, mas algazarra de feras soltas. Terrível novidade. Então, olha aqui o que o André Luiz está descrevendo, que para ele é novidade. Ele já viu sofrimento no umbral e perigo no umbral, mas eram de espíritos sofredores, que às vezes no desespero queriam invadir, queriam pedir socorro, mas acabavam arranhando, acabavam prejudicando. Agora, no caso que eles presenciaram, era como se fossem feras, monstros mesmo, querendo invadir o local ali. Esses bandos, porém, observou a diretora sensatamente, são antigos. Entre as narrações evangélicas, ao tempo da passagem de Nosso Senhor pelas estradas humanas, lemos o noticiário alusivo às legiões dos gênios diabólicos. Então, olha isso. Isso é o que a gente lê na Bíblia, no Evangelho. Quando da passagem do Cristo, que falam sobre as legiões, né, do mal, dos seres diabólicos, é exatamente isso que está aí ainda sendo presenciado. Enquanto concordávamos em silêncio, prosseguiu compungida. Enraizam-se os pobrezinhos tão intensamente nas ideias e nos propósitos do mal que criam tantas máscaras animalescas para si mesmos, em virtude da revolta e da desesperação a lhes consumirem a alma, que adquirem de fato a semelhança de horrendos monstros. Então, olha isso que ela está nos esclarecendo, que é justamente esse fenômeno da licantropia que eu falei. São pessoas tão perversas que há tanto tempo querem fazer o mal que elas se identificam com feras. E elas, como a gente tem visto, a força do pensamento consegue
modificar a forma. Então, essas almas, elas acabam produzindo essa máscara que o perispírito deles adotam, que parecem verdadeiros monstros. Se a gente olhar, a gente descreve um monstro entre a humanidade e a irracionalidade. Antes que pudesse continuar nas observações tristes, penetrou um assessor no salão e dirigiu-se à orientadora do instituto. Irmã Zenóbia, ambos os desequilibrados que deram entrada anteontem romperam as celas e tentam fugir. Então, olha como a presença da vibração do mal ali por perto acaba atingindo quem está ali sendo socorrido, mas não está tão bem assim. Está naquele limite, né? Do socorro e da revolta, do escolher o caminho do bem ou ainda voltar para o caminho do mal. E assim nós somos também. Porque às vezes a gente está aqui, né, cheio de boas intenções, fazendo oração, buscando o conhecimento e a verdade. Aí a hora que alguém faz alguma coisa ruim para a gente tende a voltar para o mal. Será que a gente não é capaz ainda de um desequilíbrio tamanho de cometer um crime, por exemplo, se a gente for prejudicado? Então é essa linha tênue que existe entre a gente estar no caminho do bem ou se a gente for provado, testado, ir para o caminho do mal nesse nível. E ali eram essas pessoas que estavam sendo acolhidas ali dentro da casa transitória, mas que estavam ali vibrando no umbral há pouco tempo, mas com a presença daquela vibração pesada para o lado de fora, acabam voltando. E é o que falaram para Zenóbia. Os recém-acolhidos romperam as celas e estão tentando fugir, estão tentando voltar lá para fora. A interpelada atalhou a notificação expedindo ordem. Prendam-nos imediatamente com a colaboração dos vigilantes. Temos responsabilidade. A expedição que Nolos confiou regressará amanhã nas primeiras horas. Quer dizer, olha isso, eram outros grupos de trabalhadores que tinham conseguido resgatar essas almas e colocaram ali na casa para ser cuidada. E é por isso que a Zenobia está falando, nós temos responsabilidade sobre esses. O grupo já vai voltar e nos pediu para que cuidasse, nós não vamos deixar eles fugirem. Deixa para que depois o livre-arbítrio seja colocado, mas com a proximidade de novo do grupo socorrista. Encontrava-se o cooperador junto à porta de saída quando outro auxiliar apareceu atento. Então, isso é para a gente ver o tamanho do trabalho, o tamanho da confusão ali que se instalou com o acontecimento. Irmã, disse respeitoso, as notas da crosta chegaram agora. O chefe da missão Figueira, em atividade desde a semana finda, pede sejam preparadas acomodações para 3 recém-desencarnados depois de amanhã. Então, olha isso, mais trabalho. Aí agora não tem nem nada a ver com o que aconteceu. É o tamanho de tarefas que esses trabalhadores ali assumem, né? Então, lidando com a invasão, informações de entidades da crosta que tem falando assim, ó, já tem mais 3 chegando aí, vocês abrem as portas que já nós vamos chegar. Depois de amanhã nós estamos chegando com mais 3. E a Zenóbia, tomarei providências, informou a diretora sem se alterar. Íamos reiniciar a palestra, mas aproximou-se uma jovem serviçal, fazendo também sua participação. Olha lá, mais uma solicitação aqui para a Zenóbia. Irmã Zenóbia, a turma da vigilância, que descansou há 3 dias, voltou a postos. Mande a retomar os lugares, recomendou a interpelada. E que os irmãos exaustos repousem convenientemente. Então, olha o tamanho do trabalho dessa irmã Zenóbia. Da direção de uma casa como essa ali no meio do umbral. Afastou-se a ativa emissária e quando eu pretendia, por minha vez, comentar a movimentação de trabalho da casa, outro colaborador assomou à porta e avisou: olha isso, é o quarto chegando e a irmã Zenóbia dando as funções, dando o comando
para cada uma dessas requisições para ela. Irmã, a expedição Fabrino pede auxílio da crosta para os serviços das reencarnações expiatórias que se encontra encarregada, de que se encontra encarregada. A mensagem assinala serviço urgente para esta noite próxima. Que devo responder? Então, olha isso. Agora, pedindo para Zenóbia para que cuidasse de alguns que estão ali sendo preparados para uma reencarnação. Reencarnações expiatórias. Espíritos ainda cheios de peso, né, que estão sendo levados a novas encarnações ali direto do umbral. A orientadora refletiu um pouco e ordenou: transmita o comunicado aos irmãos Gotuso e Hermes. Estarão talvez disponíveis. Mais tarde expediremos resposta. Então, olha isso. Nesse caso, a irmã Zenóbia pediu para que passasse o recado a outros 2 colaboradores e ainda iria dar a resposta definitiva mais tarde. Como até aqui a gente às vezes tem que fazer algo assim, né? Muitas demandas a gente pode resolver naquela hora, outras demandas a gente precisa refletir melhor, pedir ajuda, para que a gente tome decisões mais assertivas. Pretenderíamos retomar a instrutiva conversação, mas, em se fazendo novo silêncio, outro ajudante, de fisionomia visivelmente alterada, surgiu à porta para informar. Mais alguém chega para falar. Então, imagina, eles não estão conseguindo nem conversar. A irmã Zenóbia é requisitada o tempo todo. E aí chega o quinto. Irmã Zenóbia, a nota do dia, vinda do plano superior. Então, olha isso, ela está lidando com informações daquele local, com informações que vêm da crosta, com informações que vêm do alto, e tudo ali completamente, né, interligados uns com os outros. E agora, então, esse mensageiro traz uma nota, uma mensagem dos planos superiores. Manda comunicar-lhe que os desintegradores etéricos passarão por aqui amanhã. Então, olha agora essa informação também que é nova. Do alto, pede para avisar a irmã Zenóbia que os desintegradores etéricos passarão por aqui amanhã. E aí ela fala: ó, o fogo, replicou a diretora, patenteando agora inexcedível emoção. Bem o suspeitei, ponderou acrescentando. O nosso ambiente está conturbado. A passagem dos monstros é sinal de que a limpeza será urgente. Então, olha nesse trecho aqui desse capítulo, mostra pra gente o quanto que não existe desamparo por parte do alto. Por mais difícil que seja a situação, existem os recursos daqueles que estão trabalhando naquele momento e que têm como tomar providências. E quando algo chega num nível difícil de se lidar, o alto manda intervenção. E olha o que ela está falando. Eu bem notei que o ambiente está carregado demais e agora a informação é que vai passar esse tal fogo, que são os desintegradores etéricos, para fazer uma limpeza. Eu vou fazer uma comparação que não posso falar que é exatamente isso, mas é algo que me chama a atenção nessa comparação. Imaginem quando a gente está vivenciando um ambiente carregado, um ambiente muito pesado, às vezes difícil de respirar, e vem aquela tormenta, aquela chuva que lava tudo. Apesar da tempestade, é como eu falei, é um fogo que vai passar ali, mas que vai limpar. A gente também viu descrições como essa nos outros capítulos dos livros do André Luiz, de chuvas que lavavam, limpavam a energia do local. E porque a Zenóbia está concordando, falando assim, eu realmente percebi que está muito carregado. Então, por parte do alto, vem, de certa forma, algo que nos ajuda.
E fixando os olhos penetrantes no colaborador, prosseguiu. Solicitemos a cooperação das congêneres mais próximas. Então, olha isso, agora ela está falando que eles vão pedir ajuda aos ambientes de acolhimento mais próximos, que são casas semelhantes, mas não ali naquele local, ali está pesado. Precisamos apelar para o oratório de Anatilde e para a Fundação Cristo. Tente a ligação, irei eu mesma fazer o pedido. Então, olha isso, agora estão pedindo socorro a abrigos que são ali por perto. Como ela fala, né? Oratório de Anatilde e a Fundação Cristo. É como se a gente, também fazendo aquela comparação, olha, vai ter um tornado nessa cidade. Então, vocês precisam se deslocar, sair dali, porque ali vai ser devastador. E a irmã Zenóbia vai pedir acolhimento, socorro para os ambientes ali ao redor. Afastando-se o assessor, Zenóbia voltou-se para nós cheia de bondade. Segundo observam meus amigos, desta vez devo levantar-me e agir. Quando o fogo etérico vem queimar os resíduos da região, somos obrigados a transportar-nos com a instituição a caminho de outra zona. Olha isso. Eles vão ter que sair dali. E a instituição consegue ir junto. Então vai passar esse fogo etérico que vai promover uma limpeza geral. Mas a gente já viu isso no mundo espiritual. As construções também são, de certa forma, arquitetadas e mantidas por algo que a gente ainda desconhece. Mas isso é transportável. Então, olha lá, somos obrigados a transportar-nos com a instituição a caminho de outra zona. Necessito movimentar providências relativas à nova localização e rogar o socorro de outras casas especializadas. Dirigindo-se particularmente a Jerônimo, acentuou: Meu irmão, já que o inesperado me surpreende, estimaria visitar o abismo ainda hoje em companhia dos amigos. Olha isso, porque ela citou no começo, né? Que tem alguém no abismo ali próximo, precisando de uma ajuda direta, que a própria Luciana vai de alguma maneira ajudar. E como eles vão ter que fazer essa medida de urgência, ela falou assim: amanhã nós vamos nos mudar, mas então ainda hoje eu gostaria de ir com o grupo nesse abismo para socorrer essa pessoa específica. Além do serviço à coletividade sofredora, conforme notifiquei a princípio, interesso-me por irmão nosso em doloroso estado de cegueira espiritual, a favor de quem estou autorizada a fazer serviços intercessórios. Me chama muito a atenção também nessa frase um detalhe. A gente, quando está voltado, né, ao bem, a intenção de ajudar, se a gente ainda não é totalmente habilitado, a gente tem que seguir instruções. Então não é só porque é alguém querido que eu quero ajudar, que eu vou ajudar da minha maneira. Olha aqui, a irmã Zenóbia está autorizada a fazer um serviço intercessório. Então não é porque ela quer, é porque também ela ouviu instruções superiores e falaram: pode ir. Esse irmão está no momento e você está habilitada a fazer o auxílio que você está querendo. Então isso mostra o quanto a gente deve cada vez mais se preparar para poder ajudar. E o quanto a gente nunca deve esquecer da ligação constante que a gente tem que ter com o alto, com a oração, com os nossos mentores, com Cristo, com o nosso Pai.
para a gente pedir intuição ou pedir autorização, muitas vezes, para a gente poder fazer ou ainda não fazer determinado, por mais que seja a intenção de auxílio. Então me chamou muito a atenção. Ela tem interesse por um irmão específico. Mas então isso é algo pessoal? Pode ser que seja uma pessoa muito querida dela, mas ela não está fazendo por vontade própria exclusivamente. Ela está fazendo autorizada. E é isso que nós vamos ver na sequência. Esse grupo indo, descendo nessas zonas mais profundas para poder auxiliar esse irmão enseguecido, né, espiritualmente, como ela fala. De perfeito acordo, respondeu nosso chefe atenciosamente. Depois de levar a efeito alguns sinais de chamada, a diretora da casa transitória de Fabiano confiou-nos ao cuidado de Heráclio, abnegado cooperador da instituição, e se afastou. Fomos então convidados pelo novo amigo a visitar o interior, e em breve apresentávamos-nos extensos dormitórios. Vocês se lembram, né? Eles tinham acabado de chegar. Eles estavam entrando na casa, foram recebidos pela Zenóbia, tiveram aquela conversa, né? E já logo em seguida chegou esse momento arriscado deles, né? E aí por isso agora a irmã Zenóbia volta lá para dentro e eles vão conhecer a casa transitória com esse novo irmão ali, né? Apresentava-nos extensos dormitórios e estreitos cubículos em que se localizavam doentes e necessitados de vários matizes. Atravessamos igualmente compridas salas de estudo e complicados laboratórios, notando-se que ali todo o espaço era rigorosamente aproveitado. Em certo ponto da conversação em curso, o delicado companheiro que nos acolhia, percebendo a curiosidade com que examinávamos a parte interna do edifício, erguido à base de substância singularmente leve, esclareceu. É tipo de construção para movimento aéreo. Olha aqui explicando o que a gente viu ali agora há pouco atrás. A construção é como se a gente imaginasse. É uma casa que é feita de maneira que ela é móvel. Aqui no nosso mundo ainda, muito material, muito denso, a gente já ouviu notícias como essa, de casas que são construídas, mas que elas podem ser colocadas em cima de um caminhão, por exemplo, e ser transportadas. No mundo espiritual, a densidade, o grau, né, de materialidade é menor, e aqui o irmão está explicando. Essa construção é uma construção que tem um tipo de movimento que é aéreo. Muda-se sem maiores dificuldades de uma região para outra, atendendo às circunstâncias. Então, e é por isso que no dia seguinte eles vão poder ser deslocados para outro local, para que passe esse fogo etéreo aí, para poder fazer a limpeza e depois essa casa voltar. E sorrindo, por isso é denominada casa transitória. Então, não só pelo fato de ela ser uma casa no meio do caminho, de onde as pessoas passam para depois ir para colônias mais elevadas, mas também porque ela é de caráter transitório. Ela pode ser saída ali. Ela foi colocada ali, ela pode ser deslocada. É como se fosse uma tenda, que a gente faz aqui também no nosso mundo encarnado, de pessoas que vão a locais onde precisa ser levado auxílio. Então, por exemplo, nos locais onde a guerra acontece, ou refugiados de guerra acontecem, ou onde catástrofes acontecem, as organizações montam tendas móveis, onde vão médicos, onde vão enfermeiros, onde vão nutricionistas e fazem todo o trabalho. Mas se precisar levantar acampamento e se deslocar, isso é possível. Em breves minutos, o assistente Jerônimo é chamado nominalmente pela irmã Zenóbia para entendimento particular. Então aí o Jerônimo foi conversar pessoalmente algum assunto particular com Zenóbia. Hipólito e Luciana solicitaram ingresso na sala consagrada, onde, conforme explicações de Heráclio, administradores
auxiliares e asilados daquele pouso de amor se reuniam habitualmente para os serviços divinos da prece. E, interessado por minha vez nos trabalhos médicos do Instituto, indaguei quanto à possibilidade de encontrar algum colega que me fornecesse novos elementos educativos à experiência no além. Então, o André Luiz procurou o grupo, né, que fazia atendimento médico para ele se instruir também melhor na área dele. Expondo ao prestativo assessor meus desejos, respondeu-me sem hesitar. Já sei o que pretende. No momento temos em casa o irmão Gotuso, cujas informações talvez lhe satisfaçam a curiosidade. O irmão Gotuso foi aquele que a própria irmã Zenóbia pediu para que passassem aquelas informações, né, quando falaram sobre a necessidade lá específica, e ela falou: fale com o irmão Gotuso e o irmão Hermes e depois a gente fala, dá o parecer nosso mais definido. E aí então é com o irmão Gotuso agora que o André Luiz vai para poder se informar melhor com relação a algumas coisas que ele tinha necessidade. E aqui a gente termina o capítulo 4, né? O André Luiz aqui encerra. E aí na semana que vem a gente vai entrar então no capítulo 5, que fala justamente sobre o irmão Gotuso. Esse que agora o André Luiz vai passar um tempo junto ali e depois a gente vai conhecer um pouquinho da história dele. Certo? O que eu queria só falar Ah, é que a gente, quando nós estamos nessa... tudo que aconteceu, a gente sempre esquece de fazer o nosso escudo de oração, porque quantos espíritos que a gente não vê e que pode perturbar. sim, Perturbar muito. Você sim. percebe no dia que você não está legal. Alguma coisa você... Porque a nossa vibração ainda abre brechas, né? E é justamente isso, o orai e vigiai que a gente pode fazer para poder conseguir o auxílio externo para poder nos proteger. Mas também que a gente nunca se esqueça que nunca é só externo. A gente precisa fazer o nosso movimento. É uma combinação do nosso movimento de vigilância, de postura, de fé, juntamente com o auxílio do alto, que nunca falta. O que falta, às vezes, é a nossa parte. E é esse sempre movimento que a gente a tem que fazer. presença deles. Estão sempre com a gente. É isso mesmo. Mais alguém? Certo? Adriana, Lela, Rodolfo, Estela, Felipe, Fabiana. Tá tudo ok. Então tá joia. Tudo ótimo. Bom, maravilha então. Então, mais uma vez, vamos só agradecer, né? A quantidade de bênção que a gente tem de a gente estar junto aqui, estudando, entendendo, buscando cada vez mais entender tudo isso. Certo? Então, Boa noite. boa noite, boa Boa semana para noite, boa todos. semana. Obrigada. Tchau, Até gente. mais. Boa Tchau, semana tchau. para todo mundo.